Bom dia, irmãos, graça e paz. Amém. Vamos estar orando para a gente iniciar mais um estudo, né, com os corajosos aí, um dia friozinho, né, chuvoso e o pessoal aqui. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, seja a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Te damos graça, Senhor, por mais um domingo, que o Senhor nos dá o privilégio, Senhor, de aprender mais de Ti, de guardar a Sua palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor, ó Pai. Que no nome de Jesus, o Teu Espírito, Senhor, nos dê um coração, mente receptiva à Sua palavra, nos ensinando e conduzindo, Senhor, o Seu povo à adoração e ao louvor verdadeiro. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, né? Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a Igreja de Cristo. E é importante que a gente compreenda o que é a Igreja de Cristo. Por que nós estamos aqui? O que o povo de Deus tem que saber? O que você defende quando você fala que você é da Igreja de Cristo? Você defende a placa de uma igreja? Você defende simplesmente a sua crença? Ou para que serve a igreja? Então são coisas que a gente tem que compreender, porque no dia a dia, como os apóstolos falaram, nós temos uma fé que é uma fé racional, não é? Sim ou não? Sim. E a fé racional é: o Senhor separou um povo, ok. E para que ele fez isso? Por que ele faz isso? Então, tem que estar muito claro na nossa cabeça o papel que a gente tem. Por quê? Porque isso vai nortear o que nós fazemos, como nós fazemos e por que nós fazemos. Seja onde for. Se você estiver no seu trabalho, na sua família, no posicionamento político, nas decisões que você toma na sua vida, na empresa ou ensinando, tudo isso tem a ver com o quê? Com o que o Senhor colocou que o povo dele é. Então vamos abrir a Bíblia em Zacarias 3. Livro de Zacarias, capítulo 3. Todo mundo abriu? Todo mundo achou? Sim? Então tá bom. Então vamos lá. Vamos ler. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus atos. E te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos, e eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia.
naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide, para debaixo da figueira. Então, o livro de Josué é um livro pós-exílio, né? Então, a história vai contar, assim como já foi dado essa aula, dos profetas que saíram do exílio da Babilônia. E aí tinha o sumo sacerdote Josué, que, conforme a história está narrando, ele não estava de forma apropriada. E o que é a forma apropriada? A forma apropriada é como é que ele se comportaria diante do Senhor. E é óbvio que, naquela época, se não estivesse tudo de acordo, se o sumo sacerdote tivesse realmente, de alguma forma, né, não seguindo o ritual conforme o Senhor tinha ordenado, ele iria morrer. Só que olha que interessante aqui, ó. Nessa história, o Senhor está mostrando, né, na visão de Zacarias, que ele estava de forma irregular. Mas mesmo assim, o Senhor fala o seguinte: olha, não é este um tição tirado do fogo? E essa é a beleza do Evangelho, que conforme, o que quer dizer isso? Sabe aquela fogueira que coloca a lenha lá e começa a queimar, certo? E é como se o Senhor, é o Senhor tirando um desses gravetos, dessa lenha, e não deixando ela queimar. Vocês vejam que a beleza do Evangelho é exatamente isso, a igreja de Cristo. É o Senhor tirando do meio do fogo aquele para quê? Para que não se queime. E foi isso que aconteceu aqui, e é isso que acontece com o quê? Com a igreja do Senhor. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo que somos nós, é nada mais, nada menos que este são, tirado para quê? Para que não se queima junto com o resto. Veja só a importância que tem. E aí nós vimos que existe, logicamente, uma realidade espiritual nisso, né? Que Deus anunciou a purificação e também ele faz uma advertência, o anjo do Senhor, que aqui é tratado como o meu Senhor, fala ao Senhor, então dá a entender que é o próprio Cristo que está nesse meio aqui. E aí quando dá a ordem e depois dá a instrução, é a instrução que a própria igreja de Cristo tem, que é sobre a purificação. E aí nós vimos aqui que só o Senhor que pode limpar. E que Deus tem interesse nessa purificação. Por quê? Porque somos povo dele. Então esse texto aqui de Zacarias, embora ele esteja falando para Josué, o sumo sacerdote, uma história relatada no pós-exílio, nós vimos que tem tudo a ver com a igreja e tem a ver comigo e com você. Primeiro, existe uma realidade espiritual que a igreja trata, que a igreja vive, que a igreja ora, que a igreja evangeliza, que a igreja ensina. Por quê? Porque essa realidade está ligada diretamente com o ensino que é dado com as escolas, com professores, com chefes, com políticos, com governantes. Existe uma realidade por trás de cada um desses pontos. A nossa luta é contra quem? Contra os principados, contra as potestades, não é isso? Então a gente não pode negar que por trás de cada decisão, por trás de cada déspota que existe aí, que oprime, a gente sabe que tem influência o quê? Diretamente do mal, não tem como negar. E aí nós sabemos também que a igreja ela foi separada pelo Senhor, não porque a gente é bonito, não porque a gente merece, mas porque o Senhor escolheu. Nós vimos também que Deus anuncia a limpeza e a purificação. Hoje nós falamos sobre o batismo, não foi? E o batismo tem a ver com o quê? Tem a ver com a passagem, com a água, né, com a purificação,
e tem a ver com a aliança, a entrada na aliança. Não tem a ver com isso? Quem que pode participar da aliança, do batismo? Somente o povo que tem aliança, não é isso? É isso que a gente aprende. É isso que o Ivan falou. Então, se você não tem nenhuma aliança, né, se não tem a família não tem nenhuma aliança com o Senhor, qual o propósito de batizar uma criança? Seu pai não acredita, sua mãe não acredita. Pense só o que representa isso. E o batismo não é que a criança está negando a salvação para a criança. Não é isso. O batismo de criança tem a ver com o quê? Com a aliança dos pais, não tem? Agora, depois, né, a criança vai crescer e o Senhor conduz ela, né, e aí sim entra no ritmo e ela é salva no Senhor. Mas a marca do batismo é a marca de aliança. Da mesma forma que vai ter a ceia aqui, e a ceia representa o quê? A continuação da aliança. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Então a igreja, ela busca examinar o quê? O coração, então busca purificação. E cuidado com o quê? Com o pecado. Então, tudo isso aqui, ó, envolve o que o Senhor fez com a igreja e o propósito que o Senhor tem com a igreja, ok? Na reforma protestante, que a gente viu, eu até coloquei um texto essa semana sobre a continuidade da reforma. Existe ainda, lógico que a gente vai ver que em toda a história ela vai narrar sobre reforma. Sempre teve reforma, sempre teve. A reforma do povo de Israel. Por que o povo de Israel saiu do Egito e vai para a terra prometida? Todo aquele tempo, a gente tem que compreender que estava tendo uma reforma. Quando o povo vai para o exílio, ele tem que passar por uma reforma. Quando o Senhor Jesus vem na plenitude dos tempos, ele está fazendo uma reforma do sistema, não é isso que ele fez? Que ele fala com os escribas, com os fariseus, e fala, vocês entenderam tudo errado. Vocês estão oprimindo o povo, não é isso não. Daí a gente vai ver que, passando a idade das trevas, e vem lá a época de Martinho Lutero. Antes de Martinho Lutero, já existiam outros reformadores, John Hus, Wycliffe, entre outros, que eles não queriam simplesmente fazer uma reforma religiosa, uma reforma política. Sabe o que eles queriam? Que eu e você conhecesse a palavra de Deus. E quem queria por trás disso é o próprio Deus. Por quê? Porque a missão, ela é do próprio Deus, é o Senhor agindo no coração desses homens, para quê? Para que a palavra chegasse até eu e você. Então veja só, como o Senhor trabalha para quê? Para que os seus eleitos conheçam a palavra de Deus. Isso é inegável que acontece isso. E Ele usa quem? A igreja. Usa eu e você. Cada um de nós que estamos instruindo os filhos, que estamos instruindo outros aqui, nós estamos fazendo o quê? Trabalhando na missão do próprio Deus. É a igreja agindo assim. Às vezes a gente acha que o nosso trabalho, simplesmente de educar uma criança, ele parece que não... A gente fala, mas é um trabalho tão pequeno, né? Isso faz parte do quê? Do que o Senhor deu a todo pai, toda mãe, né? Essa obrigação que tem de educar. Mas você está trabalhando na missão do Senhor, de levar o Evangelho. A igreja tem que entender isso. Eu não preciso ir para Nova Zelândia. Por quê? Porque o Senhor vai colocar no coração de alguém que vai para Nova Zelândia. Pode ser que ele fale, ó, hoje você está aqui, amanhã você vai para o Japão. Pode ser. E aí, glória a Deus por isso. Porém, o papel nosso de levar o Evangelho é em todo lugar, em tudo que a gente faz. Seja como pais, como professores, seja como educadores, seja como empresários, seja como profissionais, seja o que for, você está na missão do Senhor, sempre. Isso é inegável. Tá? Seja aqui, ontem a gente teve reunião do pessoal da educação cristã. E aí a gente vê que é difícil, às vezes, você fazer o quê? Você levantar professores, você levantar coordenadores.
É difícil, não é, Jorge? Por que é difícil? Porque muitas vezes a igreja não se posiciona como isso. Nós sabemos, sim, que tem uns que têm habilidade para umas coisas, outros para outras. Todo mundo sabe disso. Mas a igreja, irmãos, não é só a gente ficar sentado, não. O nosso trabalho, de nenhuma forma, é ficar sentado. O nosso trabalho é Deus colocando a gente para quê? Agora é hora de levanta aí. Se a igreja não se levantar, sabe o que vai acontecer? É só estudar a história. É a tribulação que vai fazer. Vocês vai ter uma perseguição tão... Vamos, apaga isso aí, a perseguição, né? Mas pode ser o seguinte, vocês estão direto lá na ponte aérea Brasil-Espanha, né? E aí, de uma hora, vocês vão e falam, agora seu chefe quer que fica lá. Ponto missionário dele, Espanha agora. Vocês entenderam? E na história, você vai ver que é assim. Houve a perseguição, houve assim, cada um foi para um lugar. E quando vê, igrejas eram formadas naqueles lugares. E aí, de repente, ninguém sai. O que acontece? O Senhor manda, outras pessoas, começa a aparecer gente para que a gente esteja evangelizando. E o trabalho da igreja vai continuando. Então, eu estou falando isso para quê? Para a gente compreenda o nosso papel missionário, ok? Então, a palavra igreja, ela vem do grego, né? Que ela é eclésia, e ela quer dizer o quê? Chamar para fora ou convocar. Isso aqui é baseado no quê? Naquela época existia o seguinte, vai ter uma reunião aí na região e para definir alguma coisa. Então, todos vêm para fora. E aí começa lá, gente, sei lá, a gente quer fazer uma melhoria, quer fazer um tobogã aqui. E aí todo mundo, o tobogã é perigoso, põe lombado e por aí vai. Então, essa convocação, esse trabalho, é o quê? Era chamado de igreja esse pessoal que vinha para fora. Mas olha só, podemos dizer que a eclésia é quando Deus, em Cristo, chama os homens para fora do mundo. Olha só, a igreja constituída por aqueles que estavam mortos, sujos, né, que precisavam do Senhor e que receberam a regeneração. Todos nós passamos por isso. E agora o nosso papel é que a gente esteja pronto, portanto, o ponto em comum entre todos os cristãos é o fato de termos sido chamados por Deus. A igreja se reúne porque Deus a convocou. E ela também o faz para ouvir a voz do Senhor. Ou seja, o Senhor convocou eu e você para uma tarefa. Só que antes de convocar, ele fez o seguinte, vem aqui, você não serve para muita coisa, você não sabe falar direito, mas é você que eu vou usar. E aí você vem todo sujinho, né, todo maltratado, tal, e o Senhor cuida, e o Senhor trata, e o Senhor vai nos equipar, e o Senhor vai falar, agora, olha, pelo meu Espírito você vai desenvolver o seu trabalho. E é isso que ele pôs. Se a graça do Senhor chegou até eu e você, a gente sabe que tem trabalho para a gente fazer, ok? E é isso para isso que nós somos convocados, para que a gente leve o evangelho. Todo mundo vem aqui, nós estamos sendo equipados aqui, nós participamos da comunhão, só que o nosso trabalho é o quê? Sempre fora da igreja, ok? Lógico. A igreja serve para equipar. O que é equipar? Da mesma forma que tem os campos missionários, aqui, nessa igreja local, a nossa missão é o quê? Que a gente trabalhe com cada um, para quê? Para que vá ensinando, vá equipando. E essa forma de equipar, essa forma de trabalhar é para quê? Para que a gente trabalhe lá fora, mostrando quem a gente é, como a gente é e o que a gente tem que fazer. Tá tudo certo por enquanto? Ok? Então tá bom. Outra coisa que a igreja tem, o poder da misericórdia. Por que quer dizer isso, poder da misericórdia? O ministério da misericórdia na igreja tem o referencial à vida e obra de quem? De Cristo. Nós fazemos o quê? O que Cristo fez, não é? Nós temos que continuar o que ele começou a fazer.
Então, assim como Cristo ensina e governa a igreja, ele também demonstrou as riquezas de sua misericórdia, se compadecendo daqueles que viviam em grande necessidade. O que ele fez? Com o que ele se compadeceu? A igreja, ela cai num grande problema, que ela acha que o papel dela é social somente. E isso é o que vendem quando falam o seguinte: a igreja, o que é a igreja? A igreja ela tem que ajudar os pobres, ela tem que amparar os necessitados. Se tem quem chora, quem está em luto, tem que ir para a igreja, que esse é o papel dela. Também, mas o papel dela não é isso. O Senhor falou o quê? Ide e fazei discípulos, ensinando a guardar o quê? Tudo que ele ensinou, não é isso? Então, enquanto a gente vai, a gente prega. Enquanto a gente testemunha do Senhor, ensina a guardar, e por onde você vai passando, você vai ensinando e mostrando o quê? A misericórdia do Senhor. Quais são os atos de misericórdia do Senhor? Pregar boas novas, só que ele falou, expulsai demônios, curai as doenças e enfermidades. Ou seja, você faz um papel que Cristo fez. Ele ensina e ele traz cura e salvação para as pessoas. É isso que a gente faz, não é? Por quê? Porque o maior problema que a gente tem, às vezes, não é simplesmente falar, é um papel social. Tá bom, então. Então vai lá, perto dos bombeiros lá, eu passo todo dia lá. É cheio, mas cheio de gente lá. Cheio de gente que uma hora dessa está esperando, às vezes, abrir lá não sei se é um negócio que tem café ou que faz almoço, mas eles ficam lá. O papel social nosso é simplesmente ir lá e dar comida e roupa para eles? Não. Por que não? Porque se eles tiverem comida e roupa e não compreender o que o Evangelho transforma, a forma de pensar e a forma de agir, eles não vão sair daquela situação. Você entendeu o que o país precisa? Veja só, as decisões, seja a legislação, seja políticas e econômicas, elas têm que estar pautadas o quê? Com o que o Evangelho de Cristo prega e ensina. Quando a gente vê lá que cada esfera, né, que a gente aprende, que cada esfera e cada parte da sociedade, vamos dizer assim, tem a sua tomada de decisão, seja a política, seja a igreja, seja a educação. Então, cada um desses tem um papel que cada um desses papéis, eles têm que refletir a glória do Senhor. E quem faz isso é o quê? É o Evangelho que transforma as nossas mentes. Para quê? Para que a gente seja utilizado e passe isso, para que a gente pregue boas novas, expulsando os demônios, curando as doenças e enfermidades. Daí, a doença e enfermidade não é só doença e enfermidade física, porque a sociedade, ela é doente, mas ela tem uma doença crônica, ela tem uma doença na forma de pensar, na forma de agir, ela tem uma doença que ela oprime as pessoas. Mas essa opressão é o seguinte, é que o pobre, quando ele pode, ele oprime o rico. E não precisa nem ir longe. Isso, lógico que eu estou falando de pobre e rico, mas às vezes não tem nem a ver necessariamente com o fato do cara ser pobre ou rico. Eu vejo, por exemplo, quando a gente está passando de carro, que muitas vezes, muitas pessoas, né, de rua, seja porque bebeu ou porque outra coisa, eles têm lá as coisas, o carrinho dele, ele para no meio da rua. E você que desvie. Por quê? Porque isso é uma forma dele falar, eu estou no meu direito também. Assim como você passa com o seu carro aqui, eu tenho a minha carrocinha e deixo aqui. Então, veja só, quando pode, o outro vai oprimir também. Por quê? Quer se mostrar valorizado. Não é isso que o Evangelho diz. Diz que eu tenho que respeitar, tenho que agir com amor ao próximo e amor a Deus. Então, veja só, o que é a doença? A doença em si não é a falta de dinheiro. A doença em si, às vezes, não é a doença física, mas é a doença da nossa mente, que ela está longe de um Evangelho
que o Senhor nos ensina. Então a igreja em Atos é vista e reconhecida por seus atos de amor e de misericórdia. O evangelho, ele é muito precioso para que fique só dentro da igreja. O evangelho é muito precioso para que a gente aprenda e não saiba distribuir. Ok? Vamos lá. Então a missão é o quê? É o ato de Deus no qual Ele, na pessoa do seu Filho e no poder do Espírito, envia a igreja o quê? Ao mundo para testemunhar do seu amor e da sua glória. A igreja não tem uma missão, mas ela participa de quem? Da missão do Senhor. Nós somos comissionados, você e eu somos comissionados a trabalhar para quem? Para o Senhor. É aqui? É aqui. É trabalhando nas crianças, a sua missão é lá por enquanto. Ah, é trabalhando com os cordeirinhos? É com os cordeirinhos. Ah, minha missão é coordenar o Dan, agora é coordenar o Dan. Sua missão é pregar lá no Nepal? É no Nepal. Veja só que não existe um que é melhor que o outro. Existe o quê? Tarefas que o Senhor coloca para a gente desenvolver. E a gente tem que compreender isso. Qual é dentro da missão, o que o Senhor colocou para você fazer e desenvolver? Então compreenda isso. Compreenda que o nosso papel, ele está relacionado com o quê? Com desenvolver o que o Senhor quer que a gente faça. Então o cristianismo não é uma fuga do mundo, é a renovação da vida. O evangelho não é apenas para a alma, mas para toda a criação. Ele não é apenas para o indivíduo, mas para quem? Para a sociedade. Isso aqui é uma tremenda verdade, ó. A gente não pode agir com o evangelho que é só para o quê? Ah, este momento. Não. O evangelho, no final das contas, ele tem que agir na sociedade, aonde você vive, nos seus filhos, nos nossos filhos, né? Nos nossos filhos, nas nossas empresas, né? Nas nossas decisões. Tudo isso é o quê? É o evangelho agindo por meio da igreja de Cristo. Ok? Cristo, ele é o cumprimento, não é? É isso que nós vimos. Ele é o cumprimento do quê? Da lei. Em Êxodo 25, 22, ele vai falar do quê? Da Arca da Aliança. Então, o que quer dizer aqui, ó? Que neste momento aqui, ó, da Arca da Aliança, do propiciatório, era o momento que o sangue estava na Arca da Aliança. Então, com isso, ó, era o lugar da habitação, que era o Santo dos Santos. De fora do Santo dos Santos contemplava a beleza. Tinha os querubins que guardavam a santidade e só se fazia isso uma vez por ano. A partir do pecado, o que aconteceu? Tinha o Éden, né? No Éden. O Éden era o quê? Considerado o primeiro templo, certo? Então o homem ia lá, se encontrava com o Senhor, tinha comunhão com o Senhor, certo? Todos os dias ia lá. O homem com o pecado, ele perde isso aí, não perdeu? E que em Cristo, o que ele faz? Ele traz isso por quê? Porque o homem, ele volta a ter o quê? O relacionamento com o Senhor, povo do Senhor. Antigamente, no Velho Testamento, que tinha uma vez por ano lá a expiação, era o quê? Era uma imagem do que viria, mas aquilo lá mostrava o seguinte, ó, pelo sangue o homem passa a ter acesso ao Senhor. Agora, pelo sangue de Cristo, ele faz toda a obra de uma só vez, conforme a gente leu em Zacarias, que num só dia ele faria isso. Portanto, que a igreja volta a ter acesso, assim como Israel serviu de vitrine para mostrar a glória do Senhor, eu e você somos a vitrine que mostra a glória do Senhor para todos os povos. E aí os povos vêm e também se achegam ao Senhor. Olha o caminho da cruz. Decisão, que era decisão? Quando entrava no templo, ele passava logo de cara, ele via assim o altar do holocausto, que é a decisão da porta, aceitação, o Senhor aceita, há uma purificação, passa pelo santo lugar, tem a comunhão,
tem o altar de incenso e a gente vai ver também o castiçal do testemunho. A partir daqui tem o quê? O Santo dos Santos, que é onde ficava a presença do Senhor, a arca do Senhor, ok? Com Jesus Cristo e o sacrifício dele, ó, olha o que a cruz representa, exatamente isso, ó. O acesso para chegar aqui, ó, na presença total do Senhor. Louvado seja o Senhor, porque Ele morreu, ressuscitou e nos deu acesso, ok? O que Ele fez? Ele tratou na minha e na sua vida, nos recuperou, nos fez um povo de propriedade exclusiva. E assim como Adão não tinha o sacerdócio? Tinha, por quê? Porque ele tinha um acesso direto com o Senhor, certo? Ele tinha basicamente rei, por quê? Porque é ele que governava, ok? E ele tinha o quê? O dever também do quê? De guardar, de certa forma, contra o mal e de instruir. Então, nós vamos ver no reino, o sacerdócio e o profeta, ok? E o que o Senhor fez? Quando ele morre, ele faz com que a igreja seja da mesma forma. Ele volta lá à origem, por causa do sangue dele. Por enquanto, nós somos o quê? Por causa do sangue de Cristo, ele refaz e fala, agora vocês têm o papel de continuar cultivando e guardando. Guardando contra o quê? Contra o que Adão tinha que guardar? Nós já vamos ver isso aí. Então, a Igreja Comunhão dos Santos, com base na reforma, ele atacou o quê? Ele precisou reformar, porque a igreja perde, com o passar do tempo, ela perde a sua identidade. E perde. Se a gente facilitar no ensino, pode ter certeza que a próxima geração enfraquece. E se a gente facilitar mais ainda, não haverá igreja na terceira geração, sem medo de errar. Portanto, a igreja tem que sempre entender o papel dela, entender o seguinte, ó, nós temos aliança com o Senhor, nós temos um trabalho com o Senhor, Cristo é o Rei, Ele tem que ser glorificado. Então, essa união que a gente tem com o Senhor é para que a gente desenvolva o trabalho dele. É para que a gente continue demonstrando o quê? O que é o memorial? Por que a gente continua com os batismos, com os sacramentos? Que todas as vezes a gente está ensinando para as próximas gerações que existem os sinais que são classificados em memoriais, né? Que ele fala de algo do futuro, mas está ligado também ao presente. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que olha, a igreja está ensinando, que ela prega, e ela tem que batizar em nome de Jesus. As pessoas entram na aliança, as pessoas têm que tomar o cuidado para quê? Para que continue de forma santa na aliança e continue levando o evangelho de Cristo. Pode falar, Nathalie. O quanto o perfil missionário da nossa igreja ele mudou, e hoje você vê os meus filhos em casa falando sobre missões de uma forma natural, porque essa identidade ela foi transformada, foi renovada, que antigamente não era algo que era trabalhado tão intensamente. Nós tínhamos sim o DAME, mas não da forma do cuidado, do zelo e do tempo gasto com missões igual é hoje em dia. Isso aí. Então, assim, por que a gente pensa sobre missões? Porque a igreja, ela compreende o que está escrito aqui, ó. Se ela compreender o que está escrito aqui, ela gera, logicamente, a doutrina, ok? E a doutrina vai para o coração dela. A partir do momento que ela compreende a doutrina, ela compreende quem é Deus.
e ela compreende o que significa adoração ao Senhor. E um coração que compreende, que adora ao Senhor, que o coração dele está cheio, adivinha o que ele vai fazer? Evangelizar, não é? Seu coração está cheio de Cristo. Você vai falar, eu tenho que falar isso para alguém, não é possível. O cara está morrendo lá, eu tenho que falar para ele. Ele vai morrer sem conhecer o Senhor. Ele está passando por dificuldades, ele tem que conhecer o Senhor. O pastor Eber, ele conta que um professor dele, um pastor, ele foi pregar num lugar que era numa faculdade de filosofia. Como é que um pastor vai falar para a classe de filosofia? E aí ele chegou e falou o seguinte, eu queria falar uma coisa para vocês. Eu queria falar para vocês por que é que existe tanto problema de relacionamento, casamentos desfeitos, problema na sociedade. E aí foi falando, os pecados, né? Prostituições, adultérias, mentiras, roubos. Eu queria falar isso para você. Porém, eu sei que nenhum de vocês vai entender nada. E aí, pensou, né? Numa sala de filosofia, né, deve estar lotado de gente arrogante. Fala, mas como assim? Por que é que eu não vou entender nada? Daí eu falei, era isso que eu queria escutar. E aí ele começa. Por que que não entende nada? Porque se você não entender o Evangelho de Cristo, você não vai entender mesmo. Não é? Se não entender o Evangelho de Cristo, a gente não vai entender porque tem tantos problemas. Por que que tantos de nós temos uma série de conflitos e às vezes a gente vai falar às vezes de boca cheia, falando, mas o meu terapeuta, eu vou conversar com ele essa semana e vou falar isso, meu terapeuta. Pensa no que a gente está falando. Não estou te falando que você não pode fazer terapia, mas eu vejo que boa parte de quem fala isso deposita a confiança dele em quem? Num terapeuta, que às vezes nem é cristão. Pensa no que a gente... Eu não vou nem falar o que eu penso, eu só queria que você pensasse. Se isso, à luz do Evangelho, o que quer dizer isso que se fala? Mas voltando aqui, ó. Então veja só, dentro dos sacramentos, olha só o que significa a ceia do Senhor. Irmãos, jamais a gente pode deixar de participar da ceia do Senhor. Jamais. Jamais um cristão pode deixar. Lógico, está sendo disciplinado, é outra história. Mas veja só, a gente precisa abandonar o Evangelho nunca, hein? Abandonar o pecado e participar da mesa. Sabe por quê? Porque no Velho Testamento, os sacrifícios eram totalmente consumidos pelo fogo no altar das ofertas queimadas. Mas, no caso de outras ofertas, apenas uma parte era consumida pelo fogo. E o restante era deixado para quê? Por consumo humano. Somente para o sacerdote como ato de expiação. Ou pelo sacerdote tal, e aí continua. O que significava isso aqui, ó? O significado dessas refeições era que Deus se encontrava com o seu povo e, com base no sacrifício feito e aceito, unia-se com o seu povo em alegria. Nesse santuário, Deus vem aos filhos de Israel e habita entre eles. Ele é o quê? O anfitrião que abre mão de uma parte do sacrifício que é trazido e convida seu povo para quê? Para comer com ele. Imagine só, a ceia do Senhor, que a gente está aqui, passa todo dia, a gente nem, todo domingo, primeiro domingo, a gente nem tem direito o que quer dizer. E aí, veja só o que ele está falando. Ele está falando o seguinte, olha, vem participar comigo, a minha ceia. É o Senhor, né? Imagine só, se você fosse convidado por uma grande personalidade aí, para você participar da mesa dele. É isso, gente. Olha, é você entendendo a importância. Só que ao invés do presidente lá dos Estados Unidos, o Trump, ao invés dele convidar você para participar da mesa,
é o Senhor Deus. É quem criou tudo isso aqui, gente. É Ele que chama e fala assim, ó, vem participar da minha mesa. Sabe por quê? Porque antes você não podia, mas agora, por causa de Cristo, você pode participar da mesa. Entenda, gente, o que quer dizer isso. A gente tem que compreender essa verdade e ter a alegria de participar, entendendo que é a mesa do Senhor. Então a gente tem aqui, ó, por isso que ele fala, examine-se o coração. Por quê? Porque se você entrar também na mesa do Senhor, e às vezes a gente fala assim, ah, eu não quero participar para quê? Por causa da condenação, né? Só que não tem jeito não. Se você estiver em pecado, você já está com um problema sério. Não é a ceia não, o que ele está falando é o seguinte, olha, cuidado com o que você participa aqui, porque esse sacrifício é muito precioso. Então, se você não pode escarnecer do sacrifício de Cristo, é isso que ele está falando. Olha o respeito que você tem que entender. Porque é o seguinte, é você estando na mesa do Deus Altíssimo. Não é na mesa do presidente Lula, não. É na mesa do grande Deus. Aquele que não vai te mandar para a cadeia, mas ele vai te mandar para um lugar muito pior. Por quê? Porque ele tem autoridade para fazer isso. Porém, lembre-se sempre que ele tirou a gente daquele fogo lá e falou, esse aqui não vai tostar não, né? Esse aqui eu escolhi ele para participar do corpo de Cristo. A igreja de Cristo, olha só o nosso papel aqui, ó. 4 atributos essenciais da verdadeira igreja. Primeiro, a unidade da igreja. O que quer dizer a unidade da igreja? A unidade da igreja, ela vê o quê? Ela está relacionada com que a igreja viva. Além de viver em comunhão, compreenda em amor e viva em amor uns com os outros. É a unidade, lógico, que a gente tem, como foi falado, né, diversas vezes, a igreja visível e invisível. Mas a igreja aqui, ó, compreendendo que a dificuldade da Silvinha é a nossa dificuldade. As dores dela é a nossa. E a gente participa em oração, participa nos trabalhos, participa mostrando o seguinte, ó, é um só, é a igreja do Senhor trabalhando junto. E a igreja tem que compreender isso também. E não é simplesmente, às vezes, a gente vê alguns casos que vai falar, nossa igreja é meio distante, né? A igreja não gosta de visitar, ou eu não vim, não liga para mim. Tudo bem, irmão, isso é importante na igreja. Mas isso não faz com que você não venha na igreja, não. Sabe por quê? Porque o corpo de Cristo, ele é maior que isso aí. Você, antigamente, sabe, lá em Atos, como entrava na igreja, não era aberto, senão qualquer um entrava, era fechado. Era fechado, e era o seguinte, a igreja estava lá, alguém bateu, queria participar aí da igreja de Cristo. Pensa só que quem entrava podia ser alguém do império que queria descobrir e matar todo mundo lá. Então tinha que ter cuidado para quem entrava na igreja. Não estou falando que a gente vai fazer a mesma coisa, só que eu estou dizendo que a gente tem que entender que eu participo da igreja, não para que eu tenha mais amigo, não para que eu participe de um clube, mas para que eu saiba o meu papel na igreja de Cristo. É isso que a gente tem que entender, que apesar de tudo, eles podem nem gostar de mim, às vezes pode falar, fala mal e é chato e vai contra um monte de coisa. Tá bom, irmão, mas como irmão e como igreja, a gente tem que respeitar uns aos outros. E é assim que a igreja vive, ok? E não é simplesmente eu falando o seguinte, hoje é meu aniversário, esquecer de me dar parabéns. Então agora eles vão ver, também não vou na igreja, não vou dar o dízimo. Não é assim que funciona. O seu papel é muito maior que isso. O seu papel é corpo de Cristo, participando do quê? Da unidade do quê? Dos santos, né? Então, olha só, conforme Bavinck, né, aquele que une todos os cristãos,
é sempre mais do que aquilo que separa. É isso que a gente tem que entender. Que o Cristo que une, ele é muito maior do que o que nos separa. Outra coisa, qual outro atributo? A santidade da igreja. A santidade da igreja, ela tem que ser... existe aí uma disciplina contínua. A igreja é disciplinada continuamente. Não é só quando faz alguma coisa errada que fala, pegamos você. Agora vai lá, vai para o tribunal eclesiástico, né? Que é o que acontece. Daí vai lá, os presbíteros lá, e a gente tem que dar uma sentença. Então agora você vai arder no mármore do inferno. Não é isso, não. A disciplina ela é contínua. Cada domingo que a gente está aqui ensinando, está ensinando as crianças, está ensinando em casa. Isso aí é a igreja sendo disciplinada. É o pastor falando todo domingo do amor de Deus, a salvação do Senhor. Todos os domingos disciplinando. Para quê? Para que a igreja seja santa. Santa. A gente busca a santidade. Irmãos, cuidado com o Instagram, cuidado com o que você fala. Você representa o corpo de Cristo. Tome atitudes que representam o corpo de Cristo. Seja profissional que representa o corpo de Cristo. Tudo isso é o quê? É a santidade da igreja. O outro ponto, a universalidade. Aqui envolve a igreja invisível. Ou seja, essa igreja é mais universal, não universal do reino de Deus, mas quanto mais claramente expressa em sua confissão e aplique em sua prática esse caráter internacional e cosmopolita. Ou seja, ele está falando da igreja global, de todos, que só o Senhor sabe, mas do papel dela em agir em comunhão, seja qual for o irmão. Hoje, talvez uma hora dessa, do outro lado do mundo, possa ter no Nepal uma igrejinha de lata que tem gente sentada glorificando ao Senhor, e glória a Deus por isso. Igreja com 10, 12 membros, que é o quê? Irmãos nossos, que glorifica e exalta o nome do Senhor, e que participa também da universalidade. E o outro ponto é a gente cumprir e seguir o que é a doutrina dos profetas e dos apóstolos, ou seja, ela é apostólica, certo? A igreja é católica e apostólica. Por quê? Ela é universal e segue o que é a doutrina dos apóstolos. Mas ela não é romana, que aí já é outra história, que aí é outros professores que vão dar essa disciplina e esse estudo, ok? Muito bem. 2 desafios que a igreja tem: cuidado da existência e missão e influência. O que é o cuidado da existência? É um problema que está tendo nos campos missionários, vocês sabiam? Porque é o seguinte, vai lá o missionário, prega, a igreja entende, todo mundo, a família vai lá, é batizado, se converte, primeira geração, ok. Daí segunda geração falou, mas rapaz, a gente podia fazer uns negócios diferentes aqui, né? Como, por exemplo, o pastor podia entrar aqui com um vestido redondo e sair rodopiando e abençoando todo mundo. Daí a gente fala assim, não é que ele tem razão? Por quê? Porque isso vai chamar mais gente. Olha só, é igual o pastor Emílio Garófalo fala, é a mesma coisa que ter um furo no submarino e o cara falar o seguinte, olha, eu tive uma ideia, se a água entrou, tem que sair, então vamos fazer outro furo. É o mesmo pensamento, e a igreja, ela pensa dessa forma. Por isso que a gente fala, o cuidado que se tem em você colocar presbíteros e diáconos, e o próprio pastor. Por quê? Porque começa a entrar heresias e entra aos poucos. Vai entrando, vai entrando. Sabe o que acontece? O que acontece no campo missionário? Terceira geração, já não existe mais a igreja. Vocês percebem? Então, a existência e o cuidado, ele está em perseverar, né? Então, pensa só também, descuidei dos meus filhos. Meu filho começa, hoje eu quero ficar dormindo, hoje eu estou a fim de assistir o Palmeiras, né? Hoje eu estou a fim de fazer isso e aquilo.
Não, filho, não tem problema não, você tem só 18 anos, 15 anos, e aí vai vendo o que acontece com a próxima geração. Quantos de nós aqui tem irmãos que estavam com a gente de pequeno na igreja e hoje estão fora? Pais. A gente tem aqui, no caso do pessoal que está fazendo catecúmenos, muitos filhos que os pais não estão na igreja e graças a Deus que os filhos estão. Mas famílias que elas descuidaram disso aqui, da existência, do evangelho, do cuidado existente. E a missão de influenciar, que é o quê? É a gente entender o nosso papel de proclamar o evangelho, ensinar e aonde a gente estiver fazer a diferença como cristão. Então, esses dois desafios aqui, eu gostaria que vocês guardassem muito no coração. Quem fala muito isso é o pastor Ronaldo Lidório, Ele fala, ele traz a experiência do campo, das igrejas que são montadas, que são plantadas, e na continuidade delas se perde, e aí perdendo o evangelho, acaba-se a igreja. Não precisa ir longe, né? Europa, Reforma Protestante, Genebra, olha que maravilha, né? Genebra tinha gente que falava, nossa, isso aqui parece o paraíso. Hoje em dia continua a beleza de um paraíso, mas o evangelho está muito longe, né? A Europa em si, igrejas, e aí os irmãos que foram lá para a Alemanha e região, devem ver, igreja que era igreja, virou bares, virou academias e por aí vai. Né? Os missionários que vêm aqui falam, hoje alugar um salão de igreja, vem a igreja tudo pronta, só não tem gente, mas tem lá o templo. Por isso, e aí a missão, né, de influenciar. Olha a responsabilidade que todo irmão tem aqui, que é a IPB. Isso aqui, a IPB, hein? Os irmãos que falam, eu sou presbiteriano até embaixo d'água. Olha só a responsabilidade que a gente tem. Irmãos, entende o seguinte, nós amamos a igreja presbiteriana como nossa igreja. Aleluia. Mas a igreja presbiteriana, ela é parte da igreja invisível. Tem tantos irmãos aí de outras igrejas que são irmãos, que eles pode ter uma doutrina um pouco diferente, mas crê no mesmo Senhor Jesus. Aplica o ensinamento da doutrina do Senhor, aplica também o quê? A disciplina eclesiástica. São irmãos que, embora pensem um pouco diferente, mas são irmãos do Senhor, ok? Às vezes a gente tem um pouco de arrogância e prepotência. Os reformados são conhecidos por um pouco de arrogância. Então pense também que como a gente age, né, como igreja universal. O membro da igreja de Cristo gosta de privilégios. Contudo, tais privilégios implicam em deveres para com oficiais, irmãos e para com o mundo em geral. O principal dever de todo cristão é viver de acordo com o quê? Com as Escrituras. Tá? Você é o quê? Eu sou discípulo do Senhor, sou crente no Senhor. Aleluia. Você é crente. Você vive de acordo com o quê? Com a prática de fé, prática e fé do que você acredita e aprende. Tem que viver, não é? Não é isso que... Senão você lê a Bíblia e lê só por ler, não adianta nada. Ou você lê só para discutir, que conhece. Tem muitos aí ateus que conhecem a Bíblia, mas eles só conhecem para criticar. Se ela não for para o seu coração e fizer parte da sua vida, não serve de nada. Então a igreja presbiteriana, ela fala isso aqui, Segundo ponto, é dever de cada membro de uma igreja congregar-se, reunir-se para cultuar a Deus em todas as reuniões da igreja, logicamente, desde que possível, né? Então, assim, quando a gente vem aqui na frente, e aí o pastor vai lá e faz o quê? Você vai fazer, ele vai falar, irmão, se você concorda, você diz sim, não é isso? Daí o cara vai fazer a profissão de fé, vai ser transferido, ele vem aqui
e fala, olha, e o pastor vai falando, ele fala, sim, com a graça de Deus e tal. Isso é um juramento que, olha, a Bíblia fala, cuidado com o que você jura. Por quê? Ele fala de juramento de tolo. O que é juramento de tolo? É você querer participar de uma comunidade, mas não faz diferença na sua vida. Então, irmãos, volto a falar para você. Você é um crente no Senhor. Amém. Participe. Lembre-se que tem pequenos grupos, escola dominical. Você que está em casa, olha quantos bancos tem aqui. Ah, hoje está chovendo, né? Vai falar, mas hoje está chovendo. Mas dia de sol também a gente vê que tem aqui. Então, é porque o dia de sol é dia de sol, e por aí vai. Então, irmãos, a gente tem que participar, tem que congregar. É o que Hebreus vai falar. Hebreus vai falar isso, olha, não deixe congregar, porque muitos de vocês deixam. Mas quando você vai congregar, você participa da vida ativa dos outros. Nos pequenos grupos, oramos pela igreja, escutamos a dificuldade um dos outros, conseguimos conversar e distribuir o conhecimento e as dores de cada um e como a gente passa na vida e como a gente aprende. É riquíssimo, é importante, eu posso perguntar na hora, eu posso falar, posso interagir. Pense, irmãos, os pequenos grupos, EBD, o culto, tudo isso participa. As próprias conferências que existem dentro da igreja e fora, participe disso também. Ó. É dever de todo cristão utilizar diligentemente os meios de graça comunicados por Jesus para a sua edificação e daqueles que estão sobre a sua responsabilidade. Olha alguns exemplos, ó. Participação de cultos, que é a comunhão e adoração. Leitura da palavra, oração, busca a santidade, boas novas e evangelizar. Então, tudo isso aqui faz parte também do dever de cada cristão. Não é simplesmente você fala, não, eu entrei, isso é uma seita. Eu sou obrigado a falar, não, irmão. Se você é discípulo do Senhor Jesus, o que ele ensinou na palavra dele? Ele ensinou isso aqui, ó. Lógico que isso está traduzido, mas isso aqui sabe o que é? Isso aqui é nada mais, nada menos que a teologia que Paulo colocou. Ele vem exatamente das cartas de Paulo. Outro ponto, servir a igreja com seus dons e talentos. Qual o seu dom e talentos? Todo mundo tem um dom e talento. O que você usa para a igreja? O que o Senhor te deu, principalmente os dons, é para aplicar o quê? Na comunhão da igreja. E, finalmente, é dever de todo cristão submeter-se, respeitar, encorajar e apoiar oficiais, desde que eles permanecem. Também, irmãos, aí, eu sei que é difícil, mas tem que ser falado. Às vezes vão falar assim, e não é que eu estou defendendo, não, mas tem que defender um pouco. Às vezes vai falar assim, ó, os presbíteros não estão vendo? A gente sabe disso. Acontece isso. Os presbíteros estão vendo? Estão vendo, sim, irmãos. E aí? Só que a igreja, ela é um todo. Então, assim, os presbíteros, muitas vezes, não é o seguinte, ó, eles não estão vendo? Aplica a disciplina. Não é assim, não. Aplica a disciplina. A gente não é xerife, não, que vai. A gente tem que fazer o seguinte, uma disciplina, ele pode vir para o conselho e o conselho acatar, desde que você tenha prova. Eu posso chegar e falar, Paulo, ele está torcendo para o Corinthians. Alguém chega e fala, tem que ser disciplinado. Ele era palmeirense, torce para o Corinthians. Lógico que aí é grande chance de ser disciplinado, né? Se virar corintiano. Mas assim, ele tem que provar, gente. Não é fácil assim, não. A gente tem que entender que a igreja, ela tem os pontos e os aspectos dela, que a igreja como um todo age. Entenderam? Muito bem. Pode sentar aqui as crianças, que eu já estou acabando aqui, ó. E para terminar, ó, a igreja não é mera instituição, é um organismo vivo, ok? O sacerdote, aqui, ó, e como tal, seu crescimento e maturidade depende de quem, ó?
de cada um de nós, ó. O serviço do crente precisa ser desempenhado na relação e circunstância em que Deus o colocar. Marido, mulher, pais, filho, presbítero, diácono, trabalho, educador, professor e por aí vai. O sacerdócio universal de todos os crentes traz as seguintes implicações, ó. Que todos nossas relações são ministeriais. Tudo que a gente faz, ela é ministerial. Que a nossa vida é um culto para quê? Para honra e glória. Somos chamados para servir ao Senhor. Então, irmãos, o que a gente tem que fazer? A gente tem que compreender a verdade do Senhor, que a palavra do Senhor faz diferença na sua vida. E que a igreja, ela não é simplesmente um clube, mas ela é o quê? Ela é um organismo vivo. Ela é o corpo de Cristo que trabalha em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Ok? Não é só a liderança, mas todos nós, como igreja, temos o nosso papel e que precisamos desenvolver como crentes no Senhor Jesus. E não somente como aquele que aponta falhas. Ok? Vamos orar então, porque as crianças já estão impacientes, né? Vamos lá. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã, que o Senhor esclarece o seu povo, ó Pai, o papel que cada um temos, ó Pai. Que no nome de Jesus, Senhor, o Senhor coloque, Senhor, no nosso coração o dever, ó Pai Santo, o dever que nós temos como corpo de Cristo, ó Pai, e o privilégio que tem de participar dessa missão do Senhor. Use a cada um de nós, Senhor, como bem o Senhor quiser, ó Pai. Mas, ó Deus, aqueça o nosso coração para saber que nós trabalhamos para o reino de Cristo, no reinado do Senhor. É o que eu te peço, Senhor, use a cada um de nós, Senhor, e que a igreja do Senhor possa prosperar onde estiver. É o que eu te peço, no nome de Jesus, Senhor. Amém, ó Pai.